Opa, pessoal, Lê aqui e hoje eu quero fazer um vídeo. Não é react. Dois, não é refutação nem resposta. Quero só falar sobre o assunto que eu acho muito importante. Também até um treino quando eu quiser falar no canal principal. Nesse vídeo aqui da Indy, acho que eu já falei em algum vídeo aqui meu sobre esse vídeo aqui debatendo Dragon Ball, né? Se Dragon Ball foi muito pioneiro. Eu não vou estar fazendo react porque o vídeo é imenso, os meus vídeos react já são enormes. Não vou estar fazendo refutação porque tá aqui debatendo, mas eu acho que é mais pelo trocadilho das palavras. Literal, não tem debate nenhum aqui, porque o Igor aqui só falou fatos, basicamente. A única coisa que eu poderia debater eu teria que ir contra os fatos, então teria que estudar esses fatos e ver se esses fatos são a realidade, ou ir para um debate linguístico, que sinceramente é um saco. Então, em vez de ir para um debate linguístico, eu vou só fazer a minha definição, basicamente falar sobre o assunto. Então, veja esse vídeo aqui como um vídeo introdutório para você entender o que o Igor aqui está falando, né? Gosto um pouquinho do Igor, não acompanho muito, eu já falei aqui, eu não assisto tanto YouTube, eu não assisto tanto live. Se eu assistir 4 lives do Igor, lá da Indy, acho que é muito, 4, 5, alguns vídeos esporádicos, normalmente até mesmo vídeos que eu já fiz algum react, eu já vi aqui dele, mas eu gosto muito da análise do Igor. Ele carece um pouquinho do que o meu professor chama de maturidade de conhecimento, mas sinceramente não existe nada no mundo que ensine isso. É até difícil falar do que é essa maturidade de conhecimento, então é normal para ele, acho que ele até mais novo tem a minha idade, aí eu não vou saber, né, mesmo coitadinho dele, né, mas eu não vou zoar ele não, porque eu também tô ficando calvo, então é a vida. Então vamos lá, é sobre esse vídeo aqui, se Dragon Ball foi realmente pioneiro. Tá, então o que você vai falar? O que você vai adicionar sobre esse assunto? Nada. O que eu vou falar é que não importa Dragon Ball ser pioneiro e que muito provavelmente esse vídeo vai atrair a atenção de gente que... Porque o Igor não fez isso, então eu vou fazer. Que não entende o que está sendo debatido. Eu vou dar aqui um exemplo que você vai entender muito bem no que é o debate e que o Igor não está fazendo esse debate. Dragon Ball é o primeiro mangá do mundo? Não. Dragon Ball é o primeiro Battle Shonen? Não. Dragon Ball é o primeiro mangá colorido? Não, nem isso ele tem. O Dragon Ball é o primeiro mangá com arte marcial? Não. Dragon Ball... Não, não. Dragon Ball é o primeiro Dragon Ball. Ponto. Mas então por que o pessoal faz essa pergunta? Porque é tão importante esse negócio de pioneiro. Por quê? Um vício de marketing do Ocidente. Vou dar aqui um exemplo de muito simples. Eu dei isso lá no Twitter, eu acho que eu vou me copiar e ler o que eu falei sobre isso há muito tempo atrás, nesse debate aqui, que é basicamente, na arte e nas ciências, não importa muito se você é o primeiro a fazer alguma coisa, pelo menos na visão popular. O que importa é por onde as pessoas conhecem, porque a primeira fonte é normalmente a fonte verdadeira da maioria das pessoas. A Apple fez o primeiro smartphone? Não. A Apple fez o primeiro celular com touch? Não. A Apple fez o primeiro celular? Não. Mas a Apple fez o primeiro celular comercial de projeção mundial e juntou todas as tecnologias que já existiam em um aparelho funcional, apostou nisso e criou todo um segmento. A Apple tem o mérito de criar essas tecnologias? Não. Então, qual é o mérito da Apple? É só fama? Também não. É mais ou menos isso. Dragon Ball é a Apple dos mangás de shonen. Na verdade, ao meu ver, conversando com alguns colegas que moram no Japão, Dragon Ball não é nem isso no Japão, por incrível que pareça. Dragon Ball só é esse Dragon Ball mitificado para aqui para o Ocidente. Porque, por incrível que pareça, o maior mérito de Dragon Ball foi apresentar de maneira universal animes para o mundo. Ao ponto que boa parte, eu acho que 60% das vendas do mangá de Dragon Ball são internacionais. Dragon Ball só é um dos mangás mais vendidos do mundo por causa da venda internacional. Porque se eu não me engano, então aqui é palpitagem, tá, gente? Então duvidem de tudo que eu tô falando em questão de número. Se atente mais ao argumento. Dragon Ball só passou Dr. Slump em vendas no volume 37 ou 27, alguma coisa com 7, para você ter noção. Então Dragon Ball não tem essa mítica. Então o mérito de Dragon Ball é a fama, basicamente. E qual o problema? O mérito de uma obra ser só a fama. Porque uma obra que lhe introduziu aos animes, lhe introduziu essa arte, lhe introduziu essa cultura. Dragon Ball apresentou uma das minhas obras favoritas, que é a Jornada do Oeste. Diga-se de passagem que se alguém tiver um link ou um nome de algum site que tem a Jornada do Oeste inteira,
que eu quero reler ela todinha. Ah, Lê, mas é gigante. Eu quero reler ela todinha, porque o site que eu lia ela foi de Americanas. Ai, que ódio. Na verdade, o site que eu usava para ler mangá, que fazia a minha lista de mangá, eu não usava o mal para mangá, burrice, foi deletado e eu perdi tudo. Um monte de mangá que eu tava lendo e eu já falei 300 vezes que a minha memória é horrível, isso me ferrou muito. Então, por que isso é pra você, Otaquinho médico? Porque é feio. Porque Dragon Ball, o único mérito de Dragon Ball ser ele foi o meu primeiro anime. Porque isso pode acontecer. Dragon Ball é o melhor anime do mundo. Quantos animes você já assistiu? 10. Então não é que Dragon Ball é o melhor anime do mundo. É o melhor anime que você assistiu. E isso é mais um mérito ou demérito seu do que da obra. Convenhamos. Mas isso é ruim? Isso é vergonhoso? Qual é o problema? Eu já fiz vídeos aqui defendendo Dragon Ball. Eu sou fã de Dragon Ball. Dragon Ball é a obra da minha vida. Super importante. Mas ela não é a melhor obra que eu já li. Mas por que ler? Simples. Eu não consigo. Quando eu ouço uma música de Dragon Ball, eu quero chorar. Quando a Akira faleceu, eu não dormi à noite, fiquei chorando. Porque não é uma questão da racionalização da arte. É um sentimento. É um amigo. É uma pessoa. É algo que cresceu junto comigo. É uma análise emocional. Dragon Ball é uma obra que pega no meu emocional. É a versão do. É o meu gosto pessoal, versão apelo de infância. Quase o apelo à nostalgia, mas é uma nostalgia racionalizada. Então, se você não tem a obrigação de debater, nem de ter o melhor gosto, tá bom? Esse é basicamente o único ponto que importa. Se a sua opinião é pessoal, se é o seu gosto pessoal, isso não se debate. Agora, se você quiser entrar no debate, agora, se você quiser, igual tá aqui no corte, que não é debater, aí você precisa, por uma questão de ética, diminuir um pouco o ser, tá bom? Então é simples. O único problema que tem eu falar Dragon Ball é a obra da minha vida, a minha obra favorita é a melhor obra que eu já li. Tá certo. Falei, mas tem outras obras, Vinland Saga, tal. São melhores que o Dragon Ball? São. Mas o Dragon Ball pra mim é tão especial que ele tá numa categoria separada. É uma obra que eu tô separada. É uma obra que é quase como se fosse uma apelação auto-infligida de tão gigantesco que é Dragon Ball na minha vida. Então, qual é o ponto aqui? Então, o que você tem que saber quando você for ver esse vídeo? É uma análise técnica. Eu não tô nem aí pro seu emocional, nem o Igor tá falando. Nós não, aqui no vídeo, não estamos falando sobre você. Estamos falando sobre a história. Estamos falando, tanto o cara desmereceu o mangá pra engrandecer Dragon Ball nesse vídeo. Isso não pode. Isso é uma análise técnica. Estamos falando de história. Estamos falando de mérito de criação. Tá vendo? São coisas diferentes. Eu não posso falar que a Apple criou o Touch. Ela criou o iPhone. E o mérito do iPhone está exatamente no que ele acarretou no mundo. Mas eu não posso falar que ele criou as tecnologias. Essas tecnologias já existem. Eu posso falar que a Apple transformou coisas que não eram num produto em um produto viável de desejo mundial. Aí sim. Mas eu não posso tirar o mérito de quem tem mérito. Porque aqui é um debate de mérito. Eu não estou tirando o seu mérito de gostar da obra, de ter uma conexão emocional da obra, falar com você, pessoalmente com você. Não estou falando isso. Mas aqui é um mérito completamente diferente. Ok, beleza. Agora vamos lá dar o meu segundo ponto aqui, que eu não sei se está dentro da análise do Igor, mas é algo que eu percebi nas respostas que o Igor leu e é algo que eu percebo muito na internet e dessa nova geração, anos 2000, 2005 pra cá, tá bom? Eu não sou tão velho assim, pelo amor de Deus, eu não tô nos meus 30, né? Graças a Deus. Mas eu meio que peguei um pouco da geração sem ter internet. Eu só fui ter internet, acho que depois dos meus 12 ou 14 anos, uma internet muito ruim. Acho que eu já até contei aqui em algum local, em algum vídeo, que eu baixava anime sem som pra ficar mais leve, pra você ter noção. Baixava sem som numa qualidade muito ruim, de tão ruim que era. Então, eu vivi isso. E, para piorar, um dos mestrados que eu trabalhei é exatamente sobre a percepção do ser humano. Não importa, né? A questão que muita gente esquece é o mundo não começou a existir quando você nasceu. Ele já existia. E o mundo não deixou de existir a partir que você existiu. Então, novas pessoas estão sendo criadas. Então muita obra que você vai ver, muita gente... tô assistindo o Isekai genérico número 250 mil, da temporada. Esse Isekai genérico vai ser o primeiro Isekai de alguém. E como a pessoa não tem aferência de qualidade, ou às vezes nem o primeiro Isekai, é um dos primeiros animes que a pessoa está assistindo, ela não vai saber fazer aferência. Todo mundo vai ter os seus primeiros 12,
14 anos. Então vai ter o primeiro anime genérico da temporada, o primeiro hypezinho genérico da temporada. Vou dar um exemplo, Oshinoko. Oshinoko eu assisti e detestei o primeiro episódio. E quando eu falei isso, o pessoal me atacou paulada. Mas por que você não gostou? É a canção da morte mal feita. Uma canção da morte acelerada. Sem o impacto que a canção da morte tem. Aí eu falei, Lê, mas por que você fala isso? Pô, lê Fuka. Lê Fuka. Fuka Suzu. Não, acho que é Fuka mesmo, né? Que teve um anime horroroso. Acho que é Fuka, né? Eu vejo depois. Que foi a minha primeira obra de Canção da Morte. Que tem Canção da Morte. Não é de Canção da Morte, ela tem Canção da Morte. Então eu vi uma obra que fez bem. Aí eu vejo uma obra que fez e não tão bem quanto uma obra. Você tá vendo apenas a comparação só porque eu já assisti uma obra que tem Canção da Morte. Todas as outras obras do mundo que tem Canção da Morte tem que ser tão bem feito quanto Fuka ou melhor. Olha que Fuka é um mangá ruim. Depois, não tô falando de método mangá, tô falando que pra mim a Canção da Morte foi muito bem feita em Fuka. Se eu estiver falando errado, até é bom que eu não dou spoiler o nome. Mas tudo bem. Então, as pessoas esquecem esse quê. Então, quando você vai debater, você tem que entender, você tem que se colocar no seu local, aonde que você tá no debate, para você entender esse vídeo. Porque o Igor, ele não tá falando de alguém leigo, tá falando de alguém, ele estuda, ele gosta de estudar isso. É igual quando eu faço análise empresarial, eu gosto disso. Eu gosto de pegar a cultura organizacional, gosto de pegar de decisões empresariais, eu gosto de estudar cultura organizacional de empresas, tanto ocidentais quanto orientais. Então ele está indo para um lado um pouquinho mais técnico. Então se você quiser baixar o nível, não vai ser legal e você não vai entender esse vídeo. Outro problema, só que agora eu vou falar sobre uma percepção errada que eu acho que o Igor não se tocou ou as pessoas não se tocaram. Cópias dos dias de hoje são piores do que antigamente. Por quê? Porque antigamente não tinha internet. Eu duvido muito, a gente já vai entrar, que o Toriyama tenha copiado esse mangá. Pra mim, minha opinião de leigo, é simplesmente uso comum. É viés de fonte primária. Eles estudaram a mesma fonte e acharam as mesmas soluções. Se você tá fazendo um mangá que quer evidenciar as artes marciais, você vai buscar técnicas. Por isso que a arte, mesmo ela sendo subjetiva, se tem uma ciência e técnicas por trás. O problema é que se você falasse isso, é viés de fonte primária, hoje em dia, eu já não acredito tanto. Porque hoje em dia, literal, você tem todos os mangás da história para você ler. Antigamente não. Antigamente você era um trampo enorme. E dado como o Toriyama, tem lá o Dragon Boy, tem um pouquinho já dele colocando essa técnica. Você vê o Akira mudando, ele não estava com uma técnica e mudou do nada, ele foi adaptando. Para mim, esse é apenas o viés de fonte primária. Então, por isso que, em específico, nesse caso, para mim, é viés de fonte primária por causa que não tinha internet, que não tinha grandes conexões, e, sinceramente, tudo que o Akira falou que se inspirou, seja no Super Sentai, seja... O Akira sempre foi um cara que nunca teve medo de falar suas inspirações. Nunca. Eu não acho que isso seja algo que ele tenha literal. Pra mim, ele é muito tiozão, ele é muito. Não acho que ele não tenha raiva. Isso, não. De fato, eu acho que. Não. Se tivesse inspiração, eu acho que ele falaria que teria inspiração. E se fosse só cópia, eu acho que a gente deveria ver o Akira tendo inconsistência. Ele aprendeu de fato. Isso tira o mérito do Akira e do mangá? Não. Tá bom? Não. Acho que eu vou até ler aqui. Cadê? Achei. Tá o João aparecendo aqui. Gostei dessa reflexão, mas no meu ver, é viés de fonte primária. Inspiração dados da obra. É estudar da mesma fonte. Dado grau. Dragon Boy, pioneiro. Aqui eu defino pioneiro. Não sei se eu coloco isso aqui. Pioneiro. Estar entre os primeiros. É verdade. Lê isso. Tira o fato do Dragon Ball ter sido pioneiro nessa categoria? Não. Ele era um dos primeiros que fez isso no gênero. Ele não foi o primeiro, mas ele estava lá. Pioneiros que estão lá no começo, né? Foi ele que mostrou que isso era um viés, que era um gênero. Ele que mostrou para os outros que é rentável, que funciona, né? Acho que é só isso aqui, né? Acho que é só isso. Bom, pessoal, só dizendo aqui. Deixa eu ver se eu não tô lembrando de mais alguma coisa, rapidinho. Deixa eu pensar. Ele falou, sou pioneiro. Para que é esse vídeo? Gente, é só para definir história. É definir história e percepção de público, tá bom? É só pra isso que o vídeo tá aqui. Tá falando, gente, a gente tá definindo história. Quem foram os primeiros a fazer isso? Quem foram os primeiros? Quem bateu as pedras e saiu faísca? É isso que o pessoal tá definindo, tá bom?
Isso é esse o ponto, tá? E no caso de Dragon Ball, ele só é o mais famoso que fez isso. Não quer dizer que ele foi o primeiro. E dado a tanta argumentação do Igor, eu realmente não acho que o Akira foi o primeiro a fazer isso, mas eu também não acho que ele copiou, não. De fato, eu não acho que tenha cópia dado ao perfil do Akira. Ele falou lá, aqui no próprio vídeo do Igor, ele falou que o Akira não lia muito mangá, que as inspirações dele do próprio Suzuka, Osamu Tezuka, estavam evidentes, que o Akira não lia tanto, então eu não acho que teria alguma questão de cópia. Ah, Lê, e os diretores? Você acha que algum diretor viu lá? Caraca, aí é futurologia, aí é meio sacanagem você ficar pensando nisso. O maior mérito do vídeo é exatamente você dar nome aos bois. Muito provavelmente, dado o debate dessa discussão, Dragon Ball não foi o primeiro a começar a limpar a arte, dar mais foco no movimento nos mangás. Ele foi aquele que popularizou. E o que isso significa no final? Não adianta uma obra-prima no fundo do oceano. Ela existe, mas ela não está existindo. Então, mesmo que você tenha a fórmula do sucesso, se você morrer com ela, a única mérito que você vai ter é que em algum momento da história, a fórmula do sucesso, a beleza da arte estava com você e agora não está mais. Então, o maior mérito de Dragon Ball é divulgar, é criar esse gênero, é mostrar que, ó, gente, ó, pode limpar a sua arte para dar foco nos movimentos. As pessoas não vão ver isso como. Isso já aconteceu. Muita gente. Isso aconteceu com um amigo meu que estava fazendo mangá. Fazendo mangá. Simples. Ele estava fazendo mangá e na hora da luta não tinha cenário. Eu perguntei por que não tinha cenário. Ele falou: ah, para dar foco aos movimentos e tal. Aí eu pedi: faz um cenário. Ele fez o cenário e ficou todo torto. Então imagine-se naquela época, com rachuras fortes, um quê artístico bem diferente, vem algo novo. Qual a chance das pessoas só ignorarem por ignorar? Na minha opinião, Dragon Ball ele foi muito assertivo exatamente por essa mudança. Por esse que o maior mérito de Dragon Ball é ele ser transformativo. Ele vai mudando muito. Muito. Eu já falei lá no meu método, no meu vídeo, que pra mim, uma das coisas que não que fez que deu o que de Dragon Ball. O que de Dragon Ball é simplesmente ter sido famoso fora do mundo, fora do Japão. Mas o que fez Dragon Ball ir além da fama é ele se transformar junto com você. Quanta gente você já não viu? Ah, antes eu detestava o Dragon Ball, achava total. Muita gente, o próprio Igor falou que muita gente desmerece o Goku, e eu falo por mim, eu detestava o Goku até eu ler o mangá. Eu não tô brincando. Então, Dragon Ball tem esse quê transformativo pela o quão o Akira era utilitarista nas técnicas. Dragon Ball tá engraçado? Traços redondos. Dragon Ball tá ficando mais sério? Traços quadrados. Dragon Ball tá muito sério? Queixo quadradão. E isso vai se transformando em todo o Dragon Ball. E pra mim, o que mais fez as pessoas aceitarem essa mudança de Dragon Ball e parecer mais mérito é exatamente a mudança. Tinha um estilo e foi mudando progressivamente, ao ponto que um dos maiores méritos que isso tem em alguns dos meus mangás aqui, que muita gente começou a reclamar que tinha um elogio, que o Goku era muito fofinho, e muita gente começou a reclamar pelo traço menos infantilizado do Goku. E o que o Akira fez? Esse corno fez o Goku ficar ainda mais quadrado. Akira tem esse negócio de cor, ele pega o que o fã quer e faz o contrário. E por aí vai. Então eu acho que é exatamente isso. O mérito de Dragon Ball é ele exaltar essa técnica, não que ele tenha criado. Eu realmente não acho que Dragon Ball tenha criado, porque o Akira é criado no sentido, gente, vamos lá, Lê. Dragon Ball pode ter criado essa técnica? Sim. Só que como é que ele ia saber que alguém já tinha feito isso antes dele? Hoje em dia é muito fácil. Você tem um processo científico, você tem a própria historicidade toda na internet, conexões, você tem grupos e tal. Eu realmente acho que pro Akira, no universo observacional dele, ele criou. Mas já existia antes. Ele criou algo que já existia, que já estava sendo usado, né? O problema, putz, agora que eu parei para pensar que eu posso ser muito refutado se essa obra que o Igor tá falando, desculpe que eu esqueci o nome, desculpe, se ela fosse muito famosa, se ela fosse absurdamente famosa ou da mesma revista, da mesma revista, eu acho que realmente tem uma chance do Akira ter se inspirado nele. Só que o problema é de todas as coisas que o Akira ele falou que se inspirou, ele mostrou, e o Akira se inspirava muito em obra, em filmografia, filme, série, pô, e até mesmo as transformações. Eu acho que tem um mérito aí. Tá bom, pessoal? Então tá certo. Então só isso, tá? Ai, falei. Acho que o vídeo até ficou pequeno. Graças a Deus.